Olá, eu sou a doutora Luz Maia, médica coordenadora do Day Hunter de Goiânia. Sou médica pneumologista pediátrica, eu cuido de crianças e adolescentes com doenças respiratórias e coordeno também aqui no HC da UFG, o Centro de Referência em Fibrose Cística. Eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre a importância da equipe multidisciplinar no tratamento das doenças respiratórias raras. Além da fibrose cística, essas doenças raras incluem também a asma grave, a deficiência de alfa-1-antitripsina, a discinesia ciliar primária, linfangioleumioma-matose, as doenças intersticiais, a hipertensão pulmonar, dentre outras. O desafio do paciente e da família em conviver com a doença crônica é enorme, especialmente quando essa doença crônica é também uma doença rara, porque além de lidar com a complexidade do tratamento, do seu impacto biológico e também social e emocional, esses pacientes enfrentam também o fato de que poucas equipes de saúde têm familiaridade com o diagnóstico e também com o tratamento dessas doenças por conta da sua baixa frequência. Isso faz com que o paciente precise, normalmente, estar vinculado a um centro especializado de tratamento, em que existam equipes preparadas, capacitadas para o diagnóstico e para o tratamento dessas doenças e das suas especificidades. As doenças respiratórias raras, elas compartilham algumas características. Por exemplo, esses pacientes costumam ter uma dificuldade na função pulmonar. Eles costumam ter uma redução da função pulmonar dos tecidos, e de adequar também a ventilação, ou seja, a capacidade de ar que entra nos pulmões, para que ocorram as trocas gasosas, e essa capacidade, ela tem que ser adequada às necessidades. Quanto mais esforço eu faço, mais o meu pulmão tem que trabalhar, meu oxigênio, o ar tem que entrar, e esse oxigênio tem que ser internalizado, né, tem que ser difundido para os órgãos e tecidos, para que eu tenha uma boa vitalidade. Então, normalmente, muitas dessas doenças, elas diminuem essa capacidade de função pulmonar, fazendo, então, que o paciente possa ter limitação na realização das tarefas diárias, seja em casa ou mesmo no trabalho. Além disso, muitas dessas doenças, como, por exemplo, a fibrose cística e a discinesia ciliar, causam uma dificuldade em eliminar as secreções respiratórias. Então, essa secreção respiratória que fica retida nos brônquios, elas causam uma obstrução a essa entrada de ar, fazendo ainda piorar essa capacidade de adequação da respiração às atividades. Então, daí a importância do profissional da fisioterapia ser incluído nesse tratamento. Esse profissional, ele ajuda na realização dos testes que avaliam essa capacidade pulmonar, e além disso, eles fazem a ação da secreção. Ele pode ser substituído por essas manobras que ajudam na higiene brônquica, na limpeza das secreções pulmonares. Além disso, esse profissional, ele pode efetuar um tratamento de reabilitação pulmonar, fazendo que o paciente melhore a sua performance pulmonar e também cardíaca, com a reabilitação. Existem também algumas repercussões para além do pulmão. Por exemplo, devido ao aumento do gasto de energia que esses pacientes têm pelo trabalho aumentado, gasto pela respiração, pelo trabalho respiratório, pode acontecer, então, uma inadequação ao que se ingere e ao que se perde com esse trabalho. E isso pode levar a uma perda de peso. E essa perda de peso pode, por outro lado, piorar, então, essa capacidade, porque o músculo precisa de proteína. E aí, essa musculatura enfraquecida piora ainda mais esse trabalho respiratório. Então, é muito importante que, além disso, né, além desse trabalho muscular reduzido, a desnutrição que pode vir em consequência dessa perda, né, dessa inadequação calórica, pode agravar e propiciar as infecções respiratórias, aumentando as internações.
Então, é muito importante aqui o trabalho conjunto do profissional nutricionista, que pode, ele também, além de avaliar a ingesta, avaliar o que o paciente está conseguindo ingerir e contrapor ao que ele está gastando, esse profissional, ele faz uma adequação calórica e faz uma suplementação de calorias para minimizar, então, essa perda e prevenir essa perda e essa desnutrição. Além disso, os cuidados do profissional de enfermagem é vital na administração das medicações de forma correta, nas medicações injetáveis, também nas medicações por via inalatória, na orientação da limpeza dos dispositivos, na prevenção de infecção, dentre inúmeras outras atividades desenvolvidas, especialmente durante as internações, coordenando os cuidados com o paciente, coordenando os cuidados de equipe. E o diagnóstico de uma doença grave também pode impactar de forma diferente em cada paciente as condições emocionais, a depender de vários fatores que interferem na saúde mental, como, por exemplo, a rede de apoio que o paciente possa ter e seus familiares, a qualidade dos relacionamentos, a história de vida de cada pessoa. Então, o profissional de saúde mental, ele é fundamental no acolhimento dessas pessoas, identificando aqui os pontos fortes, ajudando os pacientes a enfrentar esse momento. Não só o paciente, como a família. Nós sabemos que a família, como um todo, ela se envolve nesse processo e ela sofre as consequências e precisa, então, de apoio também nessa jornada. A gente normalmente lida com a angústia das famílias em relação a como vai ser esse tratamento do paciente, né, maior, do adolescente, do adulto, como vai ser o tratamento, a perspectiva. Muitas famílias precisam mudar a dinâmica de todos os membros, né, não só do paciente, mas também de outros membros da família, para adequar essa rotina nova. Gasto muito tempo com o uso das medicações inalatórias, né, com as terapias inalatórias, com a fisioterapia que tem que ser feita diariamente, e isso também leva a uma exaustão, a um cansaço e sofrimento. Então, tão importante quanto cuidar do corpo é cuidar também, é fortalecer o emocional para que o paciente consiga ter uma maior disponibilidade e uma maior capacidade do autocuidado. E cuidado não só do paciente, mas também da família como um todo. Agora, falando das implicações sociais desse tratamento, né? Muitas vezes as famílias necessitam de ajuda para ter acesso às terapias e também aos medicamentos, que muitas vezes são medicamentos de alto custo, que precisam de apoio de relatórios, de receitas, de orientação quanto ao caminho a ser seguido para a busca desse acesso. Então, o assistente social é um profissional fundamental nesse caminho de busca pelos direitos sociais, para o acesso ao tratamento. Então, percebe-se que são necessários múltiplos saberes para que se atinja os objetivos do tratamento, que incluem trazer o paciente para uma condição mais próxima da sua normalidade, reabilitação das funções que foram perdidas, prevenir as complicações, retardar a progressão da doença. E muitas vezes, além do médico pneumologista, outros médicos especialistas devem ser envolvidos e podem ser necessários no tratamento desses pacientes, como o pediatra, no caso das crianças, o clínico, no caso dos adultos, o médico geneticista, o cardiologista, o gastroenterologista, dentre outros. Então, cada membro da equipe multidisciplinar, ele tem um papel definido, e a visão integrada desses conhecimentos permite que se faça um planejamento, né, de tratamento individualizado e mais assertivo. Então, queridos pacientes e familiares, percebam a importância e aproveitem o conhecimento de cada membro da equipe, né, a experiência de cada profissional envolvido no seu tratamento. Esse é o recadinho por hoje. Muito obrigada e até breve.